Bom, hoje é o primeiro culto dominical do ano, é também a primeira ceia que nós vamos celebrar. Nós estamos aqui para a glória de Deus, estamos aqui para falar com Ele, para ouvir Ele, e isso vai acontecer, isso está acontecendo em nome de Jesus. Hoje eu quero falar para vocês sobre as marcas de um adorador. É tão importante nós sabermos o que precisa haver em nossas vidas como um sinal de que nós somos adoradores. E o Salmo 100 dá essas características. Então abra aí na sua Bíblia, Salmo 100, em nome de Jesus. Os encontraram? Salmo 100 diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós sabemos pelas palavras ditas por Jesus em João 4, que a legítima forma de nós nos relacionarmos com Deus é através de uma adoração genuína, em espírito e em verdade. Isso significa que ela precisa vir do espírito e ser feita em verdade, fundamentada na verdade. Ou seja, só pode adorar a Deus aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram do Espírito, conversão, e aqueles que o fazem segundo o padrão bíblico, a verdade. Então, adoração não é uma coisa sem padrão, sem regra. Não, existe uma regra para adorar a Deus, existe um padrão para adorar a Deus. Embora na própria Escritura haja muitas formas de culto, então nós vemos o tabernáculo, o templo, a sinagoga e agora atualmente a igreja congregada. As formas de prestar culto a Deus mudam de como ela era executada no templo para como ela é executada hoje na igreja. Porém a essência é a mesma. O culto é o mesmo. O serviço a Deus é o mesmo. E o Salmo 100 traz a essência dessa adoração, traz um resumo dessa adoração. Então, o que nós vemos observando o Salmo 100 é que o adorador precisa, primeiramente, celebrar com júbilo. Celebrar com júbilo significa, literalmente, gritar de alegria. É isso. Celebrar com júbilo significa gritar com alegria. Outras traduções, numa linguagem mais contemporânea, a introdução do Salmo 100 é: aclame ao Senhor. Isso significa que a verdadeira adoração vem carregada de um sentimento. A verdadeira adoração vem carregada de um sentimento de festa, como da torcida campeã, como do objetivo alcançado. Isso não significa barulho, desordem. Não. Não é uma gritaria para o Senhor. Veja bem, não é porque aclamar ao Senhor, celebrar com júbilo significa gritar com alegria, que é uma gritaria desordenada, cada um gritando a sua própria adoração. Mas é um grito de guerra, é um grito ordenado, é um cântico ordenado. É intenso, mas é organizado, é inteligível, é uníssono, é uma só voz. Como Paulo diz, se a trombeta der um sonido incerto, como eles vão se preparar para a batalha? Então também a nossa adoração, ela precisa ser intensa, ela precisa ser em alto e bom som, mas ela precisa ser ordenada. É preciso que você entenda, é preciso que eu entenda, é preciso que nós todos estejamos num mesmo som, nós todos estejamos numa mesma adoração, para que a nossa adoração alcance a Deus. É por isso que os cânticos têm letras conhecidas de todos e não são espontâneos.
A oração pode ser espontânea, porque ela é pessoal, mas a adoração não. Ela precisa ser coletiva, então ela precisa ter uma regra. Você imaginou se eu cantasse um hino com a melodia improvisada e uma letra espontânea, ainda que fosse bonito, ainda que fosse legítimo, ainda que fosse profundo do meu íntimo, não ia ser cântico, porque você não sabe, porque você não pode acompanhar. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é celebrar com júbilo. É como a torcida organizada, que grita os seus gritos para o time que está jogando. É como um exército que tem o seu cântico de guerra quando está marchando. Então a igreja precisa adorar. A igreja precisa adorar com júbilo, com alegria, com brados, com volume. Júbilo tem que ser um júbilo universal. Essa é a segunda característica de uma verdadeira adoração. Adoração é universal, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Embora fosse escrita por Davi como uma instrução para Israel, o Salmo 100, Davi escreve dizendo para Israel como ele deve festejar a Deus. Essa noção de festejar a Deus é universal. Hoje a igreja não é uma nação, a igreja não é um estado, a igreja não é um organismo civil. A igreja é um organismo vivo, é um corpo místico de Cristo. E por isso ela é universal. Em qualquer lugar que eu for, eu preciso adorar a Deus universalmente. Isso que Davi fala aponta para a igreja gentílica, que reúne todos os povos da terra numa adoração ao Senhor. Terceira característica, com alegria. Versículo 2, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cântico. Servir ao Senhor com alegria. Há diversas formas de prestar serviço a Deus. Servir com alegria. Como eu posso servir a Deus? Primeiramente, o culto racional. O culto racional é esse serviço litúrgico que nós prestamos, com oração, cântico, proclamação da palavra, que é realizado aqui na congregação. Então, o culto racional é esse serviço litúrgico que nós prestamos sexta e domingo toda semana. Essa é uma forma de servir a Deus. Se você vir aqui no culto, orar a Deus, apresentar as suas orações a Deus, cantar os hinos que nós entoamos, se você ouvir e prestar atenção na palavra que é proclamada e aplicá-la na sua vida, você está prestando um serviço a Deus. Mas é só essa maneira de servir a Deus? É só assim que eu sirvo a Deus? Olha, se todo mundo servisse bem no culto racional, no culto congregacional, já seria de bom tamanho. Mas, além disso, tem outras formas. Quais? Evangelização. Esse é, sem dúvida, o serviço mais importante que o crente deve se preocupar em prestar a Deus. O crente tem que se empenhar na evangelização como o principal serviço dele. O principal objetivo do crente é ganhar almas. Porque senão, como eu já disse aqui outras vezes, no dia em que você aceitou a Cristo, reconheceu que você era verdadeiramente salvo, Jesus te levava, Deus te matava, porque você já está salvo, porque você já pode morar no céu. Se ser salvo fosse o objetivo principal, você era salvo e morria. Ontem minha avó morreu, minha avó, a mãe do meu pai, faleceu. Ela era serva de Deus, ela servia a Deus há muitos anos, muito mais do que eu pensava em existir. Eu lembro que a última coisa que ela disse para mim, saindo da minha casa, ela é da Congregação Cristã do Brasil, então ela não fala pastor. Mas saindo da minha casa, me despedindo do pessoal, eles estiveram aqui ano passado, ano retrasado, né? Ano passado, ela disse assim: olha filho, seja um bom cooperador, viu? Então, poucas vezes eu vi minha avó paterna. Pra ser bem honesto, umas 5 vezes só. Mas essa última vez que ela esteve aqui, isso que ela disse para mim ficou guardado no meu coração.
Ouvi dela, que é uma senhora já, 84 anos, era uma senhora de 84 anos, e que com certeza servia a Deus há muito mais de 50 anos, 60 anos. Minha avó pedindo para mim, filho, seja um bom cooperador. Isso para mim foi relevante. Então, irmãos, se eu fosse salvo somente para herdar a vida eterna, não precisava viver 84 anos igual minha avó viveu, servindo a Deus. Aceitava Cristo e morria imediatamente. Mas não, por que é que eu sou salvo e permaneço aqui na face da terra? Para propagar a mensagem da cruz aos perdidos do mundo. E isso começa com a pessoa que está do meu lado. Com a pessoa que está do meu lado na minha casa, com a pessoa que está do meu lado na minha vizinhança, com a pessoa que está do meu lado onde eu estudo, com a pessoa que está do meu lado onde eu trabalho, com a pessoa que está do meu lado no bairro da minha igreja, com a pessoa que está do meu lado em qualquer lugar da minha cidade, em qualquer lugar do meu estado, do meu país, até os confins da terra. Essa é a fórmula da evangelização. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Por isso até merece um pouquinho mais de espaço nesse sermão falar da evangelização. Porque, na minha opinião, é o maior serviço que eu presto a Deus. Maior do que o culto congregacional. Terceira forma de prestar serviço a Deus são boas obras. Jesus também disse que uma forma de fazer algo para si seria prestando auxílio àqueles que necessitam. Então Jesus disse que nós devemos servir aos presos, aos doentes, às viúvas, aos idosos, aos órfãos, etc. Todas essas pessoas que estão marginalizadas na sociedade, precisam do nosso serviço como igreja. Servindo a eles, nós estamos servindo diretamente a Jesus. Tiago também diz ser essa uma religião pura e imaculada. Fazer o bem a quem necessita, Tiago chama de uma religião pura e imaculada. Servindo ao próximo, nós também servimos a Deus. Quarta forma de serviço é dar bom testemunho. Ser uma pessoa que tem um bom testemunho de palavras e de condutas é uma forma de servir a Deus. Porque dando bom testemunho, nós estamos representando bem a Deus. Estamos dando glória a Deus. Nós estamos dando glória a Deus quando somos honestos, quando somos cordiais, quando nós somos hospitaleiros. Então uma pessoa que é cordial, uma pessoa que é gentil, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é de confiança, ela dá glória a Deus e isso é um serviço que ela presta a Deus. Porque como embaixadores de Cristo é nosso dever expressar, através da nossa conduta, um exemplo de louvor a Deus. Porque, irmãos, é a coisa mais contraditória do mundo eu ser um cristão pior do que o ateu. Ser um cidadão pior do que o não cristão. Então o cristão ele precisa ser um modelo, precisa ter um bom testemunho. Conforme o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse era o serviço dos dias de Davi. Ir à casa do Senhor, oferecer novilhos, queimar incenso. Hoje, o serviço que nós temos para prestar a Deus é o culto racional aqui na congregação, evangelização, boas obras e bom testemunho. Servir ao Senhor com alegria. Nada disso como uma obrigação. Nada disso como uma conveniência. Mas alegremente, prazerosamente eu presto culto na igreja. Prazerosamente eu evangelizo. Prazerosamente eu faço boas ações, boas obras. E prazerosamente eu vivo como deve viver um cristão. E isso reflete em mim um bom testemunho. Quarta marca de um verdadeiro adorador é apresentar-se a Deus com cânticos. Versículo 2 também, a parte B diz, entrai diante dele com cânticos. A música, sem dúvida,
é uma expressão mais profunda da alma humana. Não é só os cristãos. A música expressa profundamente os sentimentos humanos. Seria impossível imaginar o mundo dos ouvintes sem música. Tudo que nós fazemos nas nossas vidas, no momento que nós nos levantamos, ao momento que nós nos deitamos, está relacionado com música. Nós cantamos os nascimentos, cantamos os aniversários, cantamos os casamentos, cantamos nas guerras, cantamos até nos funerais. Tudo que nós fazemos, há uma música que expresse esse nosso feito. Pelo canto nós expressamos as nossas emoções, sejam elas alegrias, tristezas, dores, paixões, nós podemos expressá-la com música. Nós estamos sempre cantarolando, todo momento, lá na fábrica onde você trabalha, no local onde você trabalha, na fábrica, na escola, no seu comércio, você está assoviando uma musiquinha, está resmungando uma musiquinha, às vezes toca uma música e fica na sua cabeça, música está na sua vida. A música é uma forma eficaz de adoração. Quando eu estou cantarolando, qualquer música que seja, eu preciso ver, essa música glorifica ou não a Deus. Não estou dizendo se ela é ou não gospel, se ela é ou não evangélica. Eu estou dizendo se essa música que eu estou cantando, não interessa se é um cantor evangélico, mas ela me aproxima ou ela me afasta de Deus? Ela me traz comunhão ou ela profana a minha relação com Deus? É lógico que eu preferiria cultivar sempre um cântico o mais bíblico possível. Esse seria o ideal. Se houvesse um CD com todos os 150 salmos em versão de música, seria lindo poder cantar 150 cânticos desses. Ou se eu soubesse cantar todos os 800 e tarará cânticos do inário do culto cristão, ou os 800 e tantos da harpa, ou os 800 e tantos do cantor cristão, do inário novo cântico, do inário aleluia, se eu soubesse cantar todos esses, eu teria muitos cânticos para cantarolar a Deus, 800 e tantos. Mas não é, a questão não é se a música que eu estou cantando é da gravadora que é da igreja X ou da igreja Y, mas se aquilo que eu canto me apresenta, me aproxima, me leva diante de Deus. Cântico também é a forma mais associada ao assunto adoração. Quando nós falamos aqui marcas de um adorador, todo mundo vai pensar que um adorador, todo mundo não, a maioria das pessoas vai pensar que um adorador é um músico, é um levita, é um cantor. Não, o adorador é todo cristão, mas a música está muito ligada a isso. Quando você cantar a Deus, cante para Deus. Quando você cantar um cântico na igreja, cante para Deus. Fale com Ele. Direcione aquelas palavras, aquele cântico para Deus. Quando você disser glória a Deus, diga glória a Deus. Glória ao Senhor. Quando você disser aleluia, louvado seja o Senhor, diga louvado seja o Senhor. Alcance a Deus com o cântico. Alcance a Deus com o louvor. Derrama o seu sentimento no momento do louvor, de um salmo, de um cântico espiritual. Paulo diz que nós devemos nos comunicar uns com os outros, salmodiando. Apresentar-se a Deus com cântico. Não é preciso você saber tocar um instrumento. Não é preciso você ter uma voz angelical para você cantar a Deus na sua intimidade. Mas cante a Deus. Quinta marca do adorador. Versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto.
O que é isso? Qual é essa quinta forma? Qual é essa quinta marca de um adorador? Reconhece a soberania de Deus. Aqui Davi está reconhecendo a soberania de Deus. Um adorador precisa reconhecer que o Senhor é Deus, que foi Ele quem o elegeu, que foi Deus quem estendeu as mãos, que foi Deus quem tomou a iniciativa na sua salvação. Sem nós, Ele é Deus. Sem Ele, nós estamos perdidos. Eu não sou capaz de dominar sobre aquilo que eu adoro. Eu não posso exercer domínio sobre aquilo que eu adoro. Por isso os idólatras são escravos dos seus ídolos. Porque eles adoram a criatura ao invés do Criador. Adoram a natureza e a sua força, adoram o pau e a pedra, que têm forma de vivos, mas estão completamente mortos e inanimados. Eles servem. Um idólatra, ele serve aquela estatuazinha como se ela tivesse vida. Ele beija as mãos da estátua, os pés da estátua, contempla o rosto da estátua, como se aquilo fosse vivo, como se aquilo se comunicasse com ele. E nós temos o Deus vivo para servir e não servimos. Muitos adoram o ego, adoram a personalidade, adoram o homem que é falso, que é imperfeito. E nós temos aquele que é verdadeiro, que é perfeito. O verdadeiro adorador reconhece e dá a soberania para Deus. Deus está no controle de tudo. Davi está dizendo, o Senhor é Deus, Jeová é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós. Nós somos seu povo, somos ovelhas do seu pasto. Reconhecer a soberania de Deus. Sexta marca do adorador, louva com gratidão, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor, louvai-o, bendizei o seu nome. Louvar significa elogiar, falar bem. Quando alguém faz alguma boa ação, quando nós vemos alguém fazendo bem, e aí nós dizemos assim, nossa, como o fulano é prestativo. Nossa, que bacana que o Beltrano fez para mim. Precisei, ele me ajudou tanto. Isso é louvor. Isso é louvar. É elogiar, é falar bem. Quando nós prestamos homenagem a alguém pelos seus feitos memoráveis, é uma forma de louvor. Quando nós temos um feriado, por exemplo, de Tiradentes, é um louvor. É uma gratidão, é um elogio pelo que aquela figura representou, aquele personagem representou. Quando nós temos o Dia da Consciência Negra, nós temos um busto do Zumbi dos Palmares, e ali é lembrada a memória do que essa personagem representou para os negros do Brasil. É um louvor, é um elogio. Como também é quando alguma coisa minha cai no chão, e uma pessoa pega e entrega nas minhas mãos, eu digo, muito obrigado. E aí eu digo para outra pessoa, olha, o Marcos foi uma bênção ali, me ajudou quando eu precisei. Isso é louvor. Nós devemos louvar a Deus com gratidão. Precisamos elogiar a Deus com gratidão. Devemos ser gratos. Devemos louvar a Deus pelos efeitos da sua graça em nós. Ação de graças na vida do crente é mais do que proferir palavras bonitas, palavras de elogio. Ação de graças é mais do que um feriado. O louvor a Deus é mais do que o louvor aos homens. O sentimento de gratidão deve encher a vida do salvo. A gratidão deve ser completa na vida do crente.
deve ser grato por tudo, grato em todas as circunstâncias. É difícil nós alcançarmos uma gratidão profunda, uma gratidão total, porque nós temos que ser gratos até nos dias maus, até nas coisas ruins que nos acontecem, porque todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Então, quando algo ruim aconteceu, aquele algo ruim isoladamente não é bom para nós. A gente sente isso, percebe isso. Mas no conjunto das coisas, aquele mal aparente cooperou para um bem a nosso respeito. E nós precisamos ser gratos por isso. O carro parou de funcionar, graças a Deus. Porque dali 50 metros, uma caminhonete cortou a frente de uma moto e a moto derrapou no meio da rua. E se meu carro não tivesse parado de funcionar meio quarteirão antes da rua do meu sogro, a moto ia ter derrapado e ia ter acertado o meu carro. Que, coitadinho, já precisa de poucos reparos e não ia merecer mais um amassado, mais uma quebrada, mais um não sei o quê. Tava eu, minha sogra, eu tava levando elas no final do culto, minha sogra e as crianças. E, bem naquele dia, a Sara estava no hospital ainda. A Sofia, aliás, estava no hospital. A Sara tinha ido embora com o Lê. Foi agora esses dias aí. A Mariana estava no hospital com a Sofia e eu subindo com a minha sogra e o carro morreu. Mas, eu falei, Ana, se não pegar, eu vou falar para você pegar o guarda-chuva que está aí no chão, descer, porque você vai chegar mais rápido ali na sua casa, que estava meio quarteirão da casa do meu sogro, era só virar a esquina e descer, do que você esperar eu fazer esse carro pegar. Nisso que eu falei isso, antes que eu abrisse a porta para abrir a tampa do motor lá, para abrir o capô, uma caminhonete cortou a frente da moto e o cara caiu da moto, só que a moto foi arrastando no chão. Graças a Deus. Foi providencial o meu carro ter parado de funcionar. E aí eu desci do carro, já que eu já tinha, né? Ergui a tampa, olhei lá, nada de anormal, não estava molhado, porque estava chovendo, se tivesse molhado ainda alguma coisa, né? Mas não estava nada molhado, não tinha nenhuma mangueira solta, nenhum nada de nada. Falei, não aconteceu nada. Bati a chave, o carro pegou e eu virei a rua do meu sogro. Então, graças a Deus que meu carro não funcionou naquela hora. Mas você acha que eu gostei? Você acha que eu gostei mesmo a hora que o carro morreu, assim, a meio quarteirão da casa da minha sogra? Não, só depois de tudo acontecido, do acidente ali na frente, da caminhonete com a moto, e eu voltando para casa, que eu percebi que aquele mal aparente foi um livramento que Deus tinha me dado. Mas na hora que o carro afogou, meu sentimento não foi de glorificar a Deus. Agora eu glorifico a Deus, porque agora eu compreendo no todo. Louvar a Deus com gratidão. Talvez você esteja passando um momento que não dá para louvar, não dá para ser grato. Mas louve, agradeça mesmo assim. Porque no todo, Ele faz parte do plano de Deus. Ele coopera para o seu bem. Sétima e última marca de um adorador. Versículo 5. Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Confessar a bondade de Deus, confessar o amor de Deus, confessar a misericórdia de Deus. Davi está confessando a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Ele está confessando. O adorador sempre bendiz a Deus. Ele sempre confessa com seus lábios. Ele conhece a bondade de Deus. Ele conhece o amor de Deus. Ele conhece a verdade, a misericórdia. Todos os méritos de Deus. Ele confessa isso. Ele fala disso com as outras pessoas. Ele fala disso confortando as outras pessoas, aconselhando, até mesmo repreendendo as outras pessoas. Repreendendo
com argumentos sólidos, mostrando a verdade. Um verdadeiro adorador precisa confessar a Deus. Confessar todos os seus feitos. De tudo isso que o Salmo 100 nos apresenta, nós entendemos que há muitas formas de adoração a Deus. É mais do que apenas um cântico aqui na congregação. É mais do que apenas um hino bem entoado, uma música bem executada no instrumento. Nós devemos aproveitar cada oportunidade que tiver ao nosso alcance. Cada momento. Cada minuto do nosso dia. Para que as nossas ações, para que as nossas palavras, para que as nossas reações reflitam louvores e tributem glórias a Deus. O verdadeiro adorador. Pensem no Salmo 100. Reflitam nisso. Reflitam que você deve celebrar com júbilo. Um júbilo universal. Servindo a Deus com alegria. Servindo na igreja local. Servindo na evangelização. Servindo em boas obras. Servindo com seu testemunho. Cantando a Deus. Fazendo da música um veículo de adoração a Deus. Reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo. Com ação de graças, com gratidão nos dias bons e no mal aparente, e confessando essas coisas, confessando a bondade de Deus, confessando o amor, confessando a verdade de Deus, confessando a misericórdia de Deus. Isso é adoração. Isso é um desafio para a vida toda. Isso nós vamos levar a vida toda para aprender e para executar.